Provavelmente você pensa que as criaturas mais perigosas do mar são todas grandes, como tubarões, baleias ou talvez lulas gigantes, mas você está enganado, porque existem pequenas criaturas silenciosas que também representam perigo para as pessoas, animais que parecem inofensivos, mas possuem garras capazes de esmagar seus ossos e veneno mortal. Sim, e neste vídeo vamos ver os 20 crustáceos mais perigosos, estranhos e assustadores do mundo inteiro. De caranguejos com lâminas de serra a camarões que socam na velocidade de uma bala. Antes, curta e inscreva-se no canal. Isso já é muito para nós, criadores de conteúdo. Obrigado, vamos começar. Número 20. Isópode gigante, o monstro das profundezas. À primeira vista, parece uma barata gigante do mar, mas não é uma criatura qualquer. O isópode gigante é um dos crustáceos mais estranhos do mundo. Ele vive nas partes mais profundas e escuras do oceano, a milhares de metros abaixo, onde quase não há luz e a pressão da água é extrema. Seu corpo lembra uma armadura segmentada, com placas duras e cor branco prateada. Ele pesa quase 2 quilos e pode chegar a até 30 centímetros de comprimento. Isso já é grande para um crustáceo. Mas o assustador é que ele sobrevive anos sem comer nada, sim, literalmente. Quando não encontra comida, ele se deita no fundo do mar e espera por uma oportunidade, como a queda de um animal morto, peixe ou até mesmo uma baleia. Quando a comida chega, ele ignora tudo e devora carne, pele e ossos com a boca de um triturador medieval. Resistente, veloz e pouco exigente, como um zumbi do mar. Silencioso, paciente e fatal ao atacar. Número 19. Caranguejo yeti. Parece um camarão peludo. As garras têm barba e o corpo é da cor do leite. Não fique tranquilo, o caranguejo yeti é diferente. Descoberto em 2005 nas profundezas do Pacífico, próximo aos hidrocarbonetos, fendas hidrotermais, lugares no fundo do mar onde a água superquente sai das entranhas da terra. No escuro e calor intenso vive o caranguejo yeti. Mas como ele sobrevive ali? Simples, suas garras têm pelos, onde ele cultiva bactérias como se plantasse sua própria comida. Essas bactérias produzem toxinas que garantem sua sobrevivência. Ele literalmente tem uma fazenda nas mãos e é isso que consome diariamente. O caranguejo yeti é um dos melhores exemplos de como a vida consegue sobreviver mesmo nas condições mais impossíveis. Mas se você encontrá-lo, não toque nele, não porque ele vai te atacar, mas porque ele pode carregar algo que você não consegue combater. Número 18. Caranguejo vampiro. Eles não voam nem bebem sangue, mas são conhecidos pela aparência assustadora. Olhos brilhantes, corpo de cor vibrante, geralmente violeta avermelhado ou preto. Costumam ser criados em aquários. Não subestime esses animais. Apesar do tamanho, o caranguejo vampiro é territorial e agressivo, principalmente com outros caranguejos. Eles evitam socializar, são noturnos e, se incomodados no escuro, atacam rapidamente. Eles e Zan chegam a comer outros da mesma espécie ao disputar território ou comida. Alguns criadores se surpreendem ao ver que, de repente, só resta um caranguejo vampiro vivo no aquário, pois os outros desapareceram. Caramba, canibal! Número 17. Caranguejo de pedra. A garra não solta. Parece inofensivo, mas se segurado errado, pode machucar rapidamente. O caranguejo de pedra possui uma garra muito forte, capaz de esmagar conchas de ostras, ameijoas e até outros caranguejos. Mas o mais interessante aqui é o seu plano de fuga. Quando um predador ataca, ele não simplesmente foge. Ele se agarra com a garra e, se preciso para escapar, corta o próprio braço. Sim, ele solta sua garra de propósito enquanto ela ainda está presa no inimigo, agindo como um ninja com um braço de isca. E depois de algumas semanas ou meses, sua garra cresce de novo inteira, firme, como se nada tivesse acontecido. Então, se você pisar nele por engano no mar e ele te beliscar, não espere que ele solte logo, talvez você recue antes dele. Número 16. Anfípode do mar profundo.
portador do veneno humano. Esta é a entrada inesperada. Não por ter garras ou veneno mais fortes, mas por ser a vítima que virou perigo. O anfípode do mar profundo é um pequeno crustáceo parente do camarão, mas foi encontrado na parte mais profunda do mundo, a Fossa das Marianas. Ele foi achado por cientistas com microplástico no estômago, lixo gerado pelos humanos. E não é só isso, também foi descoberto que ele carrega toxinas industriais e produtos químicos. Isso significa que esse animal, que deveria ser inocente, acabou se tornando portador da poluição. Quando é consumido por peixes maiores ou frutos do mar que chegam à nossa mesa, o veneno continua circulando. No fim, esse crustáceo serve de alerta. Às vezes, eles não são o perigo original. Nós é que somos a razão de o mundo se tornar perigoso por causa das nossas próprias ações. Número 15. Caranguejo marrom, o câncer dos mares da Europa. Muitos pensam que os tubarões de dentes afiados são os mais perigosos do mar. Espere, talvez você mude de ideia ao conhecer essa criatura. Nas Ilhas Britânicas, o caranguejo marrom, chamado Câncer pagurus, rasteja silencioso no fundo do mar. Não se engane pela aparência dele, essa criatura é o maior caranguejo da Europa. Normalmente, ele chega a medir 20 centímetros, mas alguns podem crescer até 30 centímetros e pesar quase 9 libras. Isso é o peso de um bebê. O caranguejo marrom tem 8 patas e 2 grandes garras que você não vai querer tocar. Ele é capaz de esmagar qualquer coisa que encontrar no fundo do mar com uma força 4 vezes maior do que a de uma mão humana. Isso chega a 90 libras por polegada quadrada. Um beliscão só na sua perna e você pode gritar de dor. Ainda mais assustador, esse caranguejo come qualquer coisa, viva ou morta. Ele devora carne ou caranguejo facilmente e é canibal. Se você pensa em nadar na beira do mar na Europa, talvez seja melhor evitar, mas ainda é muito saboroso para comer. Número 14. Camarão mantis, pequeno, mas mortal. Quando falamos de camarão, pensamos em algo pequeno, saboroso e inofensivo. Mas com o camarão mantis é diferente, ele é visto como o mais incrível dos camarões. Você não vai querer pegá-lo de qualquer jeito. Também chamado de quebra-dedo, ele pode quebrar um osso com um só golpe. Esse não é um camarão comum. O camarão mantis tem um estilo único de caçar. Existem 2 tipos dele, os esmaga e os lança. Os esmaga têm algo parecido com um mini taco de beisebol na frente chamado de dactyl club, que consegue golpear a uma velocidade de até 50 milhas por hora. É como se você tivesse sido atingido por uma bala, literalmente. Já os lança têm estruturas afiadas e pontiagudas, parecidas com lanças, para perfurar peixes ou outros camarões nos recifes de coral. Incrível, mas assustador. Eles vivem nos oceanos Índico e Pacífico, geralmente em recifes de coral. Apesar de pequenos, com 10 a 20 centímetros conseguem derrubar animais marinhos maiores. Mas e se aprenderem a caçar humanos? Número 13, caranguejo dos coqueiros, a garra esmagadora gigante. Se você acabar em uma ilha no Pacífico Asiático e ver um caranguejo gigante que parece querer apertar sua mão, é melhor correr. Este é o chamado caranguejo dos coqueiros, e ele não está para brincadeira. Uma beliscada de sua garra gigante tem uma força 10 vezes maior do que a de um ser humano. Sim, ele pode facilmente esmagar seus dedos. Na verdade, ele tem a garra mais forte de todos os crustáceos do mundo. Ele levanta quase 28 quilos, o peso de uma criança pequena. Se você tem cachorro ou criança, evite que cheguem perto do caranguejo dos coqueiros. Ele é grande e fácil de notar. Ele pesa 4 quilos, tem um corpo com 40 centímetros de comprimento e suas pernas chegam a quase 1 metro de comprimento. Isso quer dizer que não dá para escondê-lo atrás do castelo de areia. Então, se você está planejando comer coco na praia, certifique-se de que não tem um tife de olho nisso. Número 12. Camarão pistola, pequeno com uma bala de som. Não subestime criaturas pequenas do mar. O camarão pistola, também chamado de camarão estalador, é como um super-herói disfarçado em corpo de camarão. À primeira vista, ele parece comum, pequeno, simples e silencioso. Mas se observar de perto,
verá que as garras dianteiras têm tamanhos diferentes. Uma delas tem quase metade do corpo dele. Parece mutação, mas é mesmo um superpoder. Quando está pronto para atacar, o camarão abre a ponta da sua garra grande para deixar entrar um pouco de água. Depois, com um estalo, ele libera a água tão rápido que cria pequenas e mortais bolhas. E não subestime essas bolhas. Elas atingem uma velocidade de até 60 milhas por hora como uma bala. Ele pode derrubar ou até matar a vítima com um estalo, cujo som lembra um tiro. Na verdade, existe um tipo de camarão pistola, chamado Sinalphus Pink Floyd. Ele emite um som de até 210 decibéis mais alto que o de uma arma de fogo. Não surpreende que no filme da Netflix Projeto Power, o camarão pistola tenha inspirado o personagem de Jamie Foxx, alguém que explode o inimigo só com a força de um pulso. Da próxima vez que te chamarem de camarão, agradeça. Obrigado por assistir. Número 11, Lagostim, o inimigo do aquário. É conhecido por vários nomes: lagostim, crawfish, mudbug, crawdad e yabi. Mas só tem uma coisa que você precisa lembrar. Não se deixe enganar pela aparência inofensiva deles. É verdade, esse prato é delicioso, principalmente refogado ou cozido. Mas você sabia que há um tipo de lagostim que parece de filme de terror? Em 1995, uma criatura estranha foi acidentalmente criada em um aquário. O lagostim marmorizado. Isso não é um peixe qualquer. Todas elas são fêmeas, mas têm o poder de se multiplicar por clonagem. Sim, elas se reproduzem sozinhas. É como uma cópia sem fim. Em 20 anos, o lagostim marmorizado se espalhou pela Europa e África. Eles destroem os habitats naturais de outros animais. Por serem tantos, acabam desequilibrando os ecossistemas. Sua reprodução não para nunca. Eles nunca ficam sem cópias. Parece filme, criaturas de 10 patas que se multiplicam sozinhas e são impossíveis de deter. Após ouvir isso, talvez você não consiga dormir bem mais tarde. Número 10. Caranguejo chinês de luva. Suas garras peludas são estranhas e perigosas, apesar da aparência fofa, parecendo luvas. Não parece combinar com a lista. Mas não se engane! O caranguejo chinês de luva é um dos crustáceos mais destrutivos. Originário da China, Japão e Coreia, já se espalhou pelo mundo. Às vezes é levado de propósito para ser usado como alimento, mas na maioria das vezes acaba indo escondido nos navios e consegue entrar em outros países. Ao chegar a um local, todos juntos cavam buracos nas margens dos rios. Por serem muitos, acabam danificando diques e barreiras contra enchentes, conseguindo até explodir a terra. Mas isso não é o único perigo que eles representam. Outro caroneiro costuma viajar com o caranguejo mitten, o oriental lungfluk, um verme achatado. Quando você come um caranguejo mitten mal cozido, esse parasita pode entrar no seu corpo, e é lá que ele vai botar ovos. Onde? No seu próprio pulmão. Sim, você ouviu direito. Uma criatura está rastejando e colocando ovos no seu pulmão. Nem precisa ver filme de terror, isso já acontece ao vivo. Número 9. Lagosta americana, o alien da cozinha. Com certeza você já viu isso. Costuma ser destaque em restaurantes caros, servida inteira com manteiga, limão e salsa ao lado. Mas a lagosta americana é mais do que um prato delicioso. Ela parece até de outro planeta. Assim como outros crustáceos, o osso dela fica fora do corpo, chamado exoesqueleto. Ao crescer, ela troca toda a pele por uma nova. Mas isso não é o mais surpreendente. Se perdeu um dos 10 pés, tudo bem. Ela apenas faz outro crescer como um super-herói com autocura. Há algo ainda mais impressionante. Ela tem dentes no estômago que fica dentro da própria boca. Sim, você entendeu certo. Não verá um sorriso de lagosta no prato. Por dentro, ela possui um sistema de mastigação mais avançado do que imaginamos. Lembre disso ao comer um rabo de lagosta. Número 8. Caranguejo floral egg. A vovó caranguejo venenosa aparenta ser inofensiva. É pequena, com carapaça lisa e padrão similar ao chale da avó. Mas não se engane com o caranguejo floral egg.
porque ele é uma das criaturas mais mortais do mar. Ele vive no Sudeste Asiático e Austrália. Apesar da aparência inofensiva, seu diferencial é o veneno, que não é comum. Você conhece o baiacu? Apesar de parecer fofo, é mortal por carregar tetrodotoxina. E ainda pior, ele é 1.200 vezes mais perigoso do que o cianeto. E onde fica o veneno do caranguejo floral egg? Nas pernas, aquelas que parecem crocantes fritas. Se te oferecerem um prato exótico de caranguejo e você não souber o nome, principalmente se lembrar o da vovó, recuse. Pode ser que você nem consiga contar como foi o sabor. Número 7. Caranguejo-aranha japonês. Essa sombra gigante rastejante provavelmente é o crustáceo mais famoso do mundo. Não é pela beleza, mas pelo tamanho impressionante que assusta. O caranguejo-aranha japonês pode atingir 12 pés de uma ponta à outra das pernas e pesa quase 20 quilos. Pelo seu tamanho, você pode até pensar que ele conseguiria engolir uma criança. Mas não se preocupe, ele não é predador, e sim necrófago. Alimenta-se de animais ou plantas mortos no fundo do oceano. Parece um zelador subaquático vestido de aranha. O mais surpreendente é sua expectativa de vida. Alguns vivem até 100 anos e ainda sabem se camuflar. Eles cobrem a si mesmos com algas marinhas, pedras ou qualquer coisa ao redor para não serem vistos por predadores como o polvo e a arraia. Mas ainda assim, não subestime. Se um cadáver afundar no mar, ele o devorará sem hesitar. Mesmo não sendo mortais aos humanos, sua aparência já causa arrepios. Mas ei, pelo menos são eles que limpam a sujeira no fundo do mar. Número 6. Remípede, o centopeia cega da água. Parece uma pequena centopeia que nada sob a terra. Mas não subestime. Mesmo sem olhos, consegue matar de forma nojenta. O remípede, ou Speleonectes tulomensis, é uma criatura estranha encontrada em cavernas subaquáticas escuras na América Central e no México. Não é um camarão comum, pois sua forma de caçar e se alimentar parece de filme de terror. Primeiro, ele usa suas presas afiadas para injetar uma combinação de neurotoxinas e enzimas no corpo da vítima. A presa fica paralisada e sua carne se dissolve por dentro, como se o inimigo virasse sopa. O remípede suga a carne dissolvida, deixando só ossos ou pele do peixe, como se nada tivesse ocorrido. Sim, parece cena de autópsia alienígena. Apesar de nojento, não dá para negar que a técnica dele é eficaz, ainda mais para um animal que é cego e fraco. No mundo dos crustáceos, é uma luta pela sobrevivência, e essa é a arma dele. Não precisa ficar tão nervoso, é muito raro ver um remípede. Você ainda precisa fazer um mergulho de scuba intenso em cavernas profundas só para conseguir vê-los. Então não se preocupe, ele não vai aparecer por aqui. 5. Caranguejo do mangue, o mais feroz do lodo. Se gosta de caranguejo ao leite de coco, pode ser seu favorito. Mas quando você o vê em seu habitat natural, você vai pensar 2 vezes antes de mergulhar. O caranguejo do mangue, ou Scylla serrata, vive em manguezais, estuários e lodaçais na Ásia, Austrália e África. É um dos mais cobiçados pelos pescadores, mas não é fácil de capturar. Eles se escondem na lama e quase não são vistos. Um passo em falso e a garra gigante, forte como ferro, pode beliscar seu pé. O pior é que, assustado ou atacado, o caranguejo trava a garra e mesmo cortada, ela não solta. A garra pode ficar presa na sua perna mesmo após ele escapar, e ele pode regenerar uma nova garra. E você? E trauma. Para eles, é uma questão de sobrevivência. Para nós é uma lição. Não seja imprudente no manguezal. Número 4. Caranguejo de Recife mosaico. Seu veneno resiste até ao calor. Agora chegamos ao topo dos caranguejos assustadores. E no número 4, uma verdadeira festa de cores, mas morte a cada mordida. Este é o caranguejo de Recife mosaico. Está presente em Singapura, China, Indonésia, Japão, Tailândia, Austrália, Vietnã e Polinésia Francesa. Laranja e vermelho, com manchas brancas em mosaico na carapaça e pernas peludas.
Mede cerca de 8 a 10 centímetros, sendo relativamente pequeno. Não julgue o perigo pelo tamanho. Este caranguejo é um dos mais mortais e possui neurotoxinas muito potentes. Mesmo cozinhando na temperatura mais alta, o veneno persiste. Não há antídoto nem segunda chance. Segundo relatos, muitas pessoas morreram por comer esse caranguejo, geralmente por não conhecerem o perigo. Sabe de onde ele tira o veneno? Do seu alimento favorito, pepinos do mar venenosos. Sim, veneno por dentro e no prato. É como um combo direto para o túmulo. Se encontrar um caranguejo pequeno e colorido no Recife, evite. A mordida da cor nem sempre é boa. Às vezes, ambos são venenosos. Número 3, caranguejo esmeralda. Veneno disfarçado de brilho, o nome já soa seguro. Caranguejo esmeralda parece joia ou planta ornamental, né? Não se engane. Essa criatura verde brilhante possui um veneno que você não vai querer provar. Chamado Mitraculus sculptus, o caranguejo esmeralda vive nas regiões quentes e tropicais do Mar do Caribe. Parece uma criatura alienígena verde de ficção científica, mas é cheia de neurotoxinas por dentro. Como outros do Esquadrão da Morte dos Caranguejos, ele tem veneno mortal. Apesar de pequeno, não ache seguro comer, pois até uma mordida pode ser fatal. Mas se você não pretende comer o caranguejo esmeralda, ele tem uma qualidade redentora. Se você colocá-lo no aquário, é como ter seu próprio lixeiro. Ele limpa algas e restos de comida no fundo da água. Só não deixe chegar ao planalto. Número 2. Caranguejo Curry Puff. Parece delicioso, mas o nome já indica perigo. Parece um lanche gostoso. Mas esse caranguejo, um dos mais perigosos do Sudeste Asiático, não é vendido em lanchonetes. O caranguejo Curry Puff, ou Platypodia granulosa, lembra o caranguejo floral egg e é igualmente perigoso. Vive em Singapura e países próximos. Seu nome vem por lembrar um pão puff, mas a semelhança termina aí. Sua carapaça marrom parece inofensiva. A carne dele tem um veneno natural. Não causa irritação na pele, mas é tóxica se ingerida. Ou seja, se você comer, está encrencado. E para piorar, ele é ótimo em se camuflar. Então, se você tem alergia e não tem certeza se o peixe à sua frente é seguro, é melhor não arriscar. Esse não é o tipo de curry puff que você quer engasgar. Número 1. Caranguejo colher de serra. O mais afiado e mais mortal. No topo da lista está uma criatura de nome e aparência estranhos. O caranguejo colher de serra, cujo nome parece contraditório. Colher soa suave, já serra lembra ferramenta de carpinteiro, mas é fato. Esse caranguejo parece ter uma serra pelo corpo inteiro. Ele é encontrado nos recifes de coral de Singapura, Filipinas, Indonésia, Tailândia, Vietnã, Papua Nova Guiné e Nova Caledônia. Ele mede cerca de 15 centímetros e sua aparência externa é cheia de espinhos colocados propositalmente no corpo. O perigo não está só na aparência, pois sua carne é venenosa. É mais uma criatura perigosa que parece comum. Por se parecer com outros caranguejos comestíveis, muita gente se confunde, o que é perigoso. Imagine, durante seu banquete de frutos do mar, surge um caranguejo serra. Uma mordida errada pode te impedir de levantar. Com tanto veneno escondido, patas afiadas e uma aparência enganosa, o caranguejo serra é o mais merecedor do primeiro lugar nesta lista.